Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana, de aplicativos informatizados. Hoje eu vou começar aqui uma série de vídeos de PowerPoint para a gente começar aí a ver as ferramentas do pacote Office. Então, eu vou tentar fazer vídeos pequenos sobre os assuntos para tentar ficar mais claro para vocês. Se vocês tiverem dúvida, depois de assistirem algum vídeo, entre em contato, que aí eu crio um novo esclarecendo as dúvidas, ou se for uma dúvida muito simples, respondo mesmo nos comentários e aí a gente já esclarece, ok? Então, para começar, eu vou começar bem do básico, tá? Demonstrando aí o que pode ser feito, e aí no final a gente vai ter um exercício aí de fixação com o conteúdo, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou explicando o que eu estou fazendo. Então, nesse momento aí, vocês já devem estar vendo a minha tela no vídeo, e aí eu vou começar. Então, primeiro, para a gente abrir aqui o PowerPoint, é só clicar no menu iniciar, aqui no canto, ou clicar no botãozinho do Windows, no teclado, e aí procurar pelo PowerPoint. O PowerPoint é uma das ferramentas principais aí do pacote Office, e a sua funcionalidade é criar apresentações. Isso é importante entender que para cada ferramenta a gente tem uma funcionalidade associada, né? Eu não vou abrir o PowerPoint para formatar um texto na BNT, assim como não vou abrir o Word para criar uma planilha. Não vou abrir o Word para criar uma apresentação. Então, cada ferramenta tem a sua funcionalidade. Quando a gente inicia, abre aqui nessa telinha, e aí eu vou abrir uma apresentação em branco. E vai carregar aqui para mim. Vocês vão reparar que, independente do aplicativo que vocês estiverem usando do pacote Office, ele vai ter uma carinha similar. Então, lá em cima, a gente vai ter uma região que vai ser conhecida como barra de título, onde aparece aqui apresentação 1 PowerPoint. Do lado direito, a gente tem lá o botão fechar, o maximizar, restaurar, o minimizar, e esse daqui, ele é bastante útil quando vocês têm o seguinte problema: ocultou sem querer aqui a sua faixa de opções. Então, você clica aqui e aí tem ocultar faixa de opções, mostrar guias e comandos. E aí aparece todas as regiões. Então, se por acaso esconder sem querer, é nessa opção que vocês vão clicar. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a opção de salvar, desfazer, refazer e ir para o modo de apresentação. Eu vou voltar nesse ícone daqui a pouco para explicar melhor o que ele significa. Depois a gente tem nossos menus ou guias. Até a versão anterior aí, o 2007, realmente eram menuzinhos que abriam lá com todas as opções. Com a tentativa de trazer aí a iconização, trazer elementos visuais, isso mudou um pouquinho e passou essas guias com uma série de opções associadas. Mas, eventualmente, vocês vão me escutar falando, clica no menu inserir, clica no menu transições. São a mesma coisa, equivalente aí para guias e menus, tá? Aqui, nessa região, a gente vai ter aí as ferramentas dessa plataforma, tá? Desse aplicativo que é o PowerPoint. Aqui é a área efetivamente de edição do nosso slide, vão aparecer as miniaturas aqui, e o slide atual para edição. Ele apareceu umas ideias de design, mas eu ainda não quero mostrar isso, tá? Então, vou fechar aqui. E lá embaixo, a gente tem a opção slide 1 de 1, o idioma, aqui se vai mostrar as anotações, o modo normal, classificação de slide, modo de exibição de leitura e apresentação de slides. Existe uma diferença entre esse aqui de baixo e esse aqui de cima. E como eu disse, eu volto a comentar daqui a pouco a diferença entre eles para vocês. Aqui tem a opção de zoom, tá?
E essa barrinha aqui de baixo é chamada de barra de status, tá? Então, a gente tem a barra de título, tem aqui os menus ou guias, as ferramentas ou opções, faixa de opções aqui, né? A área de edição do nosso slide e a barra de status lá embaixo, tá? E aí, vamos começar, então, a entender essa organização. Os elementos, eles não são colocados nas guias aleatoriamente, existe um critério para organizar esses elementos. No página inicial, são os elementos que são mais utilizados, no inserir, tudo aquilo que você pode inserir no slide, transição, são design, são as referente à cor, à forma, então, cada um tem aí um critério para ser disponibilizado aí para vocês. Além disso, existe uma série de separações. Então, quando eu estou falando de slides, existe uma delimitação do que é referente a slide. Eu estou falando de fonte, existe uma delimitação do que está falando de fonte. E assim por diante, para eu conseguir organizar a minha apresentação, tá? Aqui na região do meu slide, eu tenho elementos que são caixas de texto. Então, eu tenho essa linhazinha pontilhada, essa caixinha pontilhada, por quê? Eu só consigo colocar texto dentro do PowerPoint dentro de uma caixa de texto. Eu não consigo sair escrevendo em qualquer parte dele, precisa estar dentro de uma caixinha de texto efetivamente preparada para isso, tá? E aí eu vou escrever aqui aplicativos informatizados nessa caixinha de texto, e embora ela deixe de estar visível, ela ainda está lá. Se eu clicar para editar, ainda está dentro de uma delimitação que é a caixa de texto, tá? Mais uma observação aí inicial. Quando eu não tenho um texto selecionado, as opções de fonte e parágrafo estão desabilitadas. A partir do momento que eu clico, repara que elas voltam a ficar habilitadas aqui, tá? Vamos lá, então, explicar aqueles dois elementos que ficaram faltando. Para isso, eu vou antes inserir um novo slide. Então, para inserir um novo slide, eu posso clicar aqui, ele insere o layout de slide padrão, ou eu posso clicar aqui e escolher algum tipo de layout diferente, tá? Então, se eu quero duas partes de conteúdo, comparação, somente título, slide em branco, tem aqui algumas opções. Vou colocar duas partes de conteúdo, só para vocês verem que dá para inserir layouts já diferentes. Então, tenho aqui, e aqui eu vou colocar PowerPoint, Word, só para a gente ver que tem aqui algum conteúdo diferente, ok? Então, tem aplicativos informatizados e aqui PowerPoint. No PowerPoint, a gente tem dois modos de utilização dele. Esse modo que a gente está vendo aqui é o modo de edição, tá? Então, eu consigo editar, eu consigo ver os elementos que foram inseridos, eu consigo ver as caixas de texto, mesmo aquelas que não foram utilizadas, e assim por diante. Se eu quiser ver no modo de apresentação, o modo que eu vou usar quando realmente for apresentar esse conteúdo, eu posso clicar nesse botãozinho aqui. E aí, ele inicia o modo de apresentação, mostrando aí o conteúdo. Repara que a segunda caixa de texto que estava ali embaixo, estava aqui, clique aqui para adicionar um subtítulo, ela não aparece no modo de apresentação, tá? Ela só vai aparecer no modo de edição. E aí eu consigo navegar nessa apresentação ou com as setinhas do teclado, consigo usar o Enter para ir para o próximo slide também, consigo usar as teclas Page Up e Page Down, para quem gosta aí, e tem algumas opções aí de navegação para a gente passar. Eu aperto a tecla ESC, e aí ele já sai. Então, primeira forma de ir para o modo de apresentação é clicando nesse botãozinho aqui. Segunda forma de ir para o modo de apresentação é clicando na tecla F5.
F5 é o atalho, tecla de atalho. Eu vou eventualmente falar de algumas teclas de atalho aqui, que vai para o modo de apresentação. Então, a primeira delas aqui é o F5. Essa que sai da mesma forma. E qual é a diferença, então, dessa daqui para essa daqui de baixo? Essa daqui, repara que ela tem o playzinho, tá? Para essa outra aqui. Se eu tiver no primeiro slide, não vai ter diferença nenhuma. A diferença é se eu tiver num slide diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou no terceiro slide. Apertei essa daqui, ela vai iniciar a partir do primeiro slide. Estou no terceiro slide, cliquei nessa daqui, ela vai mostrar o slide atual. E isso pode ser bastante útil aí na utilização que vocês estiverem fazendo durante a edição da sua apresentação. Imagina que você tem uma apresentação muito grande, sei lá, 50 slides, e você está editando lá o 46, o 47, inseriu algum tipo de animação, algum tipo de efeito, e você quer ver como esse efeito ficou naquele slide específico, se deu certo, se a imagem ficou boa, se o tamanho da fonte está ok. Você não precisa navegar por toda a sua apresentação para chegar até aquele slide para ver se deu certo. Você aperta aquela teclinha lá de baixo e ela já vai iniciar naquele slide específico. Segunda forma de fazer isso é Shift F5. A tecla Shift F5 é a tecla de atalho para iniciar aí do slide selecionado. E ESC novamente para sair, como nos outros casos, tá? Então, a gente já viu aqui algumas funcionalidades aí do PowerPoint, como ir para o modo de apresentação e para o modo de edição. Mais uma observação aqui, ainda sobre o que a gente está vendo, sobre os modos do PowerPoint, é referente a salvar o arquivo. Se eu for lá e clicar em salvar, ou clicar aqui, né, como é a primeira vez que eu salvar, ele já vai pedir para eu escolher. Então, vou salvar esse arquivo, vou colocar na minha área de trabalho. Cadê minha área de trabalho? Só porque eu falei que vou colocar na área de trabalho, ela está escondida. Aqui. Então, aplicativos informatizados, vou colocar aula 1, essa apresentação. Aula 1. Repara que, dentro do ambiente Windows, todos os arquivos, eles vão ter uma extensão do arquivo. A extensão do arquivo é esse ponto alguma coisa. Para o PowerPoint, a extensão dele é .pptx, tá? Antigamente era só PPT, depois da versão 2007, ele passou a ser PPTX, adicionou esse X aí no final, porque foi uma versão que teve bastante alteração. E aí eu coloco o nome, .pptx. Então, a extensão do arquivo do PowerPoint é PPTX, tá? E vocês vão escutar, cadê o seu PPT? Às vezes as pessoas não falam um xizinho, mas é referente a um arquivo do PowerPoint que vai estar se referindo. Cliquei em salvar. Só que eu tenho uma outra extensão associada ao PowerPoint. Essa segunda extensão, vou aqui em salvar como, eu vou escolher aqui a outra extensão, que é essa daqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint. É o PPSX. O PPSX também é uma extensão própria do PowerPoint e, para mostrar a diferença entre eles, eu vou fechar esse arquivo. Então, eu fechei, ó, vou abrir o PPTX. Vai abrir exatamente da forma como a gente estava vendo. Vou abrir o PPSX. Ele já abre no modo de apresentação. Então, quando você tem uma versão final da sua apresentação e você quer levar ela no seu pendrive para efetivamente apresentar, é uma boa já usar o PPSX. Você não precisa abrir o PowerPoint, todo mundo vê, apertar o F5. Não, ele já abre diretamente no modo de apresentação. Consegue fazer a navegação igual, consegue apertar ESC para sair, igualzinho o que a gente já tinha visto. Então, esse primeiro vídeo eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha ficado fácil de entender aí tudo que foi falado. E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais funcionalidades aí do PowerPoint. Espero vocês.